Fala galera, beleza? Hoje nós vamos trazer o resultado do terceiro TRI de 2022 da Melius Cash 3, empresa de tecnologia. Mas deixa eu te pedir uma coisa, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações e também dá uma curtida aí, porque isso aí ajuda o canal a crescer e ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Combinado? Então vamos começar aqui. Eu trouxe o resultado dos 3 trimestres de 2022 para a gente comparar um com o outro aqui e a gente ver a evolução aí dos indicadores e a evolução das margens da empresa, beleza? Então resultado do terceiro TRI de 2022, vamos olhar aqui a receita líquida do terceiro TRI de 2022, se a gente observar aqui, foi de 97 milhões de reais. E aqui tem uma barrinha azul aqui que a gente percebe com um incremento de 20 milhões de reais mais ou menos, que é relacionado a essa nova empresa aqui que a Melius incorporou ali dentro do seu conglomerado ali. Então olha essa notícia aqui, empresa lança plataforma que permite que qualquer empresa seja um banco. Já imaginou pagar suas contas e fazer transferências por meio da sua loja favorita de roupas ou do seu supermercado? É isso que o acesso permitirá com o Bankly. Esse Bankly é essa plataforma que permite você fazer transferências bancárias, fazer movimentações como você fizesse dentro do seu banco. E a Melius pegou e incorporou isso aí dentro do seu conglomerado, dentro das outras empresas que ela já possui, já adquiriu. E agora ela também tem essa funcionalidade. Então teve esse incremento de receita nessa parte que essas barrinhas azuis. Já no segundo TRI a gente não vai perceber isso aqui. Então deixa eu me voltar para cá e a gente vai continuar aqui trazendo os resultados. Então vamos olhar outra coisa, EBITDA, capacidade de geração de caixa da empresa no terceiro TRI de 2022 foi negativo de 23,9 milhões de reais. Então 23,9 milhões de reais negativo de EBITDA, não é tão legal assim, né? E aqui do lado a gente olha o resultado líquido da empresa, o lucro líquido de 18 milhões de reais negativo, ou seja, a empresa novamente reportando prejuízo. Agora vamos comparar nos outros períodos aí, segundo TRI de 2022 e o primeiro TRI de 2022 e ver como que o ano de 2022 a Melius se comportou. Então, receita líquida dela no segundo TRI foi de 79, então teve um incremento no terceiro TRI, principalmente em relação ao incremento do Bankly ali, da receita que o Bankly trouxe para dentro da empresa. O seu EBITDA, a capacidade de geração de caixa, 19,3 milhões negativos, enquanto que aqui foi 23,9, então piorou um pouco a capacidade de geração de caixa da empresa, ficou mais negativa no atual momento, e o seu resultado financeiro de 28,2 e o atual 18, então deu uma certa melhoradinha aí no resultado financeiro e no seu lucro líquido. Já no primeiro TRI de 2022, sua receita líquida foi de 90 milhões, então foi menor um pouco do que o terceiro TRI agora. Seu EBITDA foi negativo também e o seu resultado líquido também foi negativo. Então, resumindo, a Melius em 2022 só entregou prejuízo na parte do seu resultado líquido, só entregou capacidade de geração de caixa negativa, entregou receita positiva, mas essa receita não virou lucro líquido e não virou geração de caixa positiva, pelo menos em 2022, ok? Então, quem gosta da empresa tem que acompanhar de perto. Empresa de tecnologia é complicado dar uma estudada, porque amanhã pode aparecer uma nova Cash 3 aí, começar a mexer com cashback também, e aí cria competitividade. Então por isso que todo dia tem empresa falindo, empresa começando, empresa falindo nesse setor de tecnologia, porque a competitividade é muito alta e a margem da empresa é muito baixa. Fala galera, beleza? Estou aqui para pedir de coração aí para me ajudarem a cumprir uma meta, chegar a 5 mil inscritos até o fim do ano, então conto com a sua compreensão, tá bom? Já vai ali embaixo então e se inscreva no canal. Valeu! Hoje a empresa está sendo negociada a R$ 1,23, bem baratinho o valor dela assim. É uma empresa que vamos fazer o seguinte, igual lá na carteira pública do canal a gente tem a Espaço Laser. Coloquei 1% ali da carteira na Espaço Laser porque é um setor que eu não entendo nada, entendeu? Dessa parte das máquinas lá de depilação a laser, mas eu vi lá algo que poderia ser uma boa oportunidade mais especulativa aí mais para frente, quando o mercado começar a realmente reagir. Aí botei um pedacinho, essa aqui seria o caso, tá baratinho, vai lá e bota um pingadinho nela lá, mas não arrisque todo o seu patrimônio numa empresa que você vê que não está gerando resultados positivos e que tem muita competitividade dentro do setor, ok?
Dividend yield zero, porque a empresa está gerando prejuízo no atual momento, então nem tem como entregar dividendos, e também o setor de tecnologia normalmente não paga bons dividendos porque eles retêm todo o lucro para poder expandir. E desvalorização de 68% nos últimos 12 meses. O PL da empresa atual 15,29 negativo, porque ela está com prejuízo, e a sua média é de 4. Preço sobre valor patrimonial 1,35 atual, sua média 3,51. Então, com toda essa queda que ela teve aí nesses 2 últimos anos, ela chegou mais próximo aqui ao seu preço sobre valor patrimonial, o valor mais justo da empresa. Estava muito especulativa lá no início do IPO, teve uma valorização de 600%. E depois entregou praticamente tudo, beleza? Então 1,35 está até tranquilo. Margem líquida da empresa menos 21,32 negativo, média também negativa de 13,53. A margem líquida traz para a gente a eficiência da empresa, então está negativa também no atual momento. Rentabilidade também é a mesma coisa, medida pelo ROI que a gente trouxe aqui, menos 8,81% negativo, e a média 28,68%. Receita líquida dela desde quando ela fez a IPO crescente, pelo menos uma receita exponencial e crescente, mas não enxergamos isso na entrega do resultado líquido que a gente vai ver agora. Lucro líquido dela saiu de um positivo e atualmente aí com um prejuízo bem considerável em 2022. A gente viu lá no início também que os 3 trimestres ela entregou prejuízo. E aqui uma correlação muito interessante, porque o EBIT, da capacidade de geração de caixa da empresa, saiu do positivo e foi lá para um negativo bem considerável, e normalmente quando diminui a capacidade de geração de caixa ali, a gente concilia com o CAPEX, que são despesas com investimentos, a gente até aceita. Então está aumentando a despesa com investimento e diminui o caixa, então a empresa está pegando o seu caixa e utilizando no desenvolvimento dela ali para crescer lá na frente. Aqui ela está com caixa bem negativo e aumentando, e a gente observar que o ano de 2021 ela fez bastante despesa com investimento, comprou outras marcas, outras empresas, outras plataformas. Isso aumentou um pouco a receita da empresa, mas não trouxe resultado líquido para ela, e as suas despesas com investimento em 2022 foram bem menores, mas mesmo assim o seu caixa em 2022 diminuiu muito ainda. Então era para ter segurado um pouquinho, pelo menos na parte de caixa aqui, porque as despesas dela diminuiu bastante aqui com investimentos, mas isso não aconteceu. Sinal de alerta para você também observar mais de perto a empresa. Agora, trazendo a sua parte gráfica, teve essa grande valorização, essa empolgação de IPO, todo mundo empolgado, tecnologia, nova coisa no mercado, aí vai lá e compra, tem toda essa especulação aqui, entregou um resultado muito significativo que foi de praticamente 600, 700%, 682%, e depois devolveu tudo e mais um pouco, porque o IPO dela foi aqui em 1,61 e atualmente ela está aí no 1,22. Então devolveu toda a sua valorização. E o que está acontecendo? O gráfico semanal dela aqui, nos vídeos anteriores eu falei que a tendência de baixa dela não tinha finalizado ainda e não finalizou. Falei de alguns sinais que você teria que esperar acontecer para você realmente começar a fazer aportes na empresa, e o último vídeo a gente fez foi aqui, nessa altazinha de 3 semanas que ela teve. Eu falei que tinha que ocorrer fechamento em cima da média móvel de curto período e não teve esse fechamento, então continuou descendo, tá vendo? Então são sinais que a gente tem que esperar, tem que segurar a ansiedade para não tomar prejuízo, porque se você não esperou, na empolgação dessas 3 semanas aqui, você comprou a 2,79, hoje ela está a 1,20 mais ou menos, então você tomou um baita prejuízo. Então o que acontece? Vou dar os sinais aqui que você tem que de novo esperar acontecer. Atualmente, para mim, ela está numa lateralização, e aqui a gente percebe que ela está desde junho de 2022 segurando nesse suporte, então ela não rompeu mais esse suporte. Opa, é um sinal que o mercado parece que precificou tudo aí na empresa. Então eles estão achando que esse preço agora é um preço justo para essa empresa. Então beleza, é um sinal bacana. Mas ocorreu aqui o fechamento em cima da média móvel de curto período no gráfico semanal? Não, então a empresa ainda continua numa tendência de baixa. Ah, você compraria? Não, não compraria. Eu esperaria esse rompimento aqui e depois fortaleceria isso no gráfico diário que eu vou mostrar também. O que acontece com o indicador aqui MACD? Desde lá da época que a gente fez aqui em março, ele já tinha sinalizado a reversão de tendência, mas não reverteu. Só que você não pode usar só um indicador, use vários indicadores, vários sinais para você tomar a sua decisão. Aí eu falei, não, o indicador não está legal, vamos olhar outras coisas. A gente olhou índice de força relativa. Como que está o índice
da Melius agora no atual momento. A força vendedora está muito mais forte que a força compradora, mas a gente já consegue observar um crescimento da força compradora. Então os compradores estão aqui, ó, nesse momento de acumulação, que ela está aqui embaixo lateralizada, os compradores estão, ó, acumulando papel porque eles acham que chegou lá no fundo do poço dela. E aí agora você no gráfico semanal, um camarada esperto, vai esperar o rompimento aqui, o fechamento em cima da média móvel de curto período e vai fortalecer isso no gráfico diário da seguinte forma. Você vai chegar no gráfico diário e vai esperar o cruzamento das médias móveis. Ocorreu o cruzamento da média móvel? Não, até o atual momento nessa queda dela gigante não teve cruzamento da média móvel de curto período para cima da de longo período. Então tem que aguardar esse sinal também e depois, principalmente para fortalecer mais ainda você aí na sua análise gráfica, esperar um pivô de alta, que seria basicamente isso daqui, ó. Pivô de alta seria basicamente isso aqui, ó. Um topo maior do que o topo anterior, um fundo maior do que o fundo anterior e depois venha e rompa esse topo aqui, ó. Esse é o clássico pivô de alta. Ocorrendo isso aqui no gráfico diário, fechando a média móvel de curto por cima da de longo período e lá no gráfico semanal, fechando acima da média móvel de curto período o preço e também a força compradora ficando mais forte, aí sim pode sinalizar uma tendência de alta e você comprar o papel bem lá no fundo do poço, beleza? Essa é a análise gráfica que eu trago aqui hoje. Tendência de baixa ainda não finalizou na Cash 3, ao meu ver, temos que aguardar, não é recomendação nem de compra nem de venda, a parte fundamentalista da empresa eu acho que não está legal ainda, temos que aguardar os próximos trimestres aí para ver se ela começa pelo menos a recuperar um pouco do prejuízo, a gerar um caixazinho positivo e um lucrozinho ali, beleza? Porque é isso que gera valor para o acionista. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fique com Deus, dá uma curtida aí, ó. Tchau, tchau.